Irmãos, vamos dar início à nossa palestra, segunda palestra, né? Pacto de Obras. Talvez vocês vão perceber, lendo o Catecismo e a Confissão de Fé, que há uma nomenclatura diferente utilizada para descrever esse pacto, né? Por exemplo, a Confissão de Fé vai chamar de pacto de vida, o pacto de obras. E o catecismo vai chamar de pacto de vida, certo? Então, o catecismo chama pacto de vida e a confissão vai chamar pacto de obras, pacto das obras, uma nomenclatura que você vai encontrar distinta no catecismo, tá certo? E essa nomenclatura distinta, pacto de vida e pacto de obras, ela tem a ver com a natureza do pacto. Então, não são pactos distintos. Até porque, lembre-se, na revelação da providência, na providência especial de Deus, você vai ver que Deus fez uma aliança com o homem, com Adão, e depois ele fez uma aliança com Cristo, em que toda a sua descendência está ali representada. Todos aqueles por quem ele veio redimir ou morrer e salvar estão ali representados, né? Então, quando a gente pega a seção 2 do Catecismo, vamos lá, por favor, a Confissão de Fé, melhor dizendo, Confissão de Fé, seção 2, né? Aqui entra, pela primeira vez, a estrutura do pacto de obras. Veja, o primeiro pacto feito com o homem, feito com o homem, quem fez o pacto, irmãos? Deus fez o pacto. Então, essa é a primeira coisa importantíssima quanto ao entendimento da doutrina do pacto. O pacto, ele é feito sempre por Deus, entenda. Não é o homem que faz uma aliança com Deus, é Deus que faz uma aliança com o homem. Então, Deus entra em aliança com o homem. Então, sempre é um ato soberano de Deus, ok? Aí ele diz assim, olha, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. E por que obras, né? No qual foi a vida prometida, entende? Nesse ponto, quando a vida foi prometida, irmãos, quando a vida foi prometida, Deus disse, se comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Né? Como é que a vida é prometida? Depois, quando vocês tiverem um tempinho, Catecismo Maior, pergunta 99, lá você vai encontrar a hermenêutica da interpretação da lei moral. Lá você tem todos os aspectos da melhor interpretação da lei, como a lei deve ser interpretada. E num dos pontos do capítulo 99, da pergunta 99 do Catecismo Maior, ele diz o seguinte, não é? Que onde você encontra vamos chamar assim, uma ameaça, há uma promessa nela. Onde você encontra uma promessa, há uma ameaça também nela. Veja, Deus vai te fazer isso, mas se você não fizer, ele vai te punir. E Deus vai te punir, mas se você se arrepender, ele vai te dar vida. Você entende? Então, há uma estrutura. Então, o que Deus diz no pacto é, se comeres do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E a comissão diz, é prometido a vida. Como vida? Então, é por isso que o catecismo chama pacto de obras de pacto de vida. Porque fala naquilo que é prometido, caso ele obedecesse. Enquanto que o pacto de obras fala da natureza dele. Da natureza dele. O homem foi criado sem pecado, perfeito, mas não imutável. Porque só é imutável Deus. Ele é único, imutável. Por isso, Deus não pode ser tentado. Para que Deus fosse tentado, ele teve que fazer o quê? Tornar-se homem, como uma única pessoa. Não que Deus foi tentado, mas a pessoa de Cristo, onde você não pode separar a divindade e a sua humanidade, ele foi tentado. Deus não pode ser tentado, certo? Logo, entenda que nesse pacto, abertamente, chamado pacto de obras, a natureza dele diz respeito aos méritos, aquilo que Adão
receberia como fruto da sua obediência. Vamos falar sobre isso em pouco tempo. E então foi prometido vida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Qual a condição? A perfeita obediência pessoal. É claro que aqui a confissão não vai entrar nos meandros da capacidade dele de obedecer, certo? Daí eu vou parar aqui, nós vamos para a sessão, para o capítulo 19 da Confissão de Fé, que trata sobre a doutrina da lei de Deus. Vamos lá? No capítulo 19 da Confissão de Fé, veja aqui, irmãos, parágrafo 1º do capítulo 19 da Confissão de Fé. Deus deu a Adão uma lei, como um pacto de obras, pelo qual Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida ao cumprimento desse pacto e o ameaçou com a morte, à quebra dele, e dotou-o com poder e capacidade de guardá-lo. Alguém diz assim, por que é importante essa declaração da confissão? Deus dotou o homem, irmãos, com capacidade para guardá-lo. Porque Deus não fez o homem com a inclinação para o pecado, porque Deus não fez o pecado. Ele fez o homem passível de ser tentado. Certo? Mas deu a ele capacidade para guardar a lei. Veja que não há dúvida que na confissão de fé, a linguagem do pacto de obras é claríssimo. Está lá, estampada, não é? Diante dos nossos olhos. Mas aí vem a seguinte questão e a seguinte pergunta, não é? Que eu acho que é importante aqui nós fazermos, que é como que isso se manifesta exatamente nas Sagradas Escrituras. Como é que isso se manifesta nas Sagradas Escrituras? Eu quero analisar rapidamente com vocês alguns pontos e aí passo a algumas questões mais práticas. Primeira coisa que eu queria refletir com vocês, irmãos, não é? Com quem esse pacto de obras foi feito? Foi feito com Adão, como sendo, segundo a confissão, como sendo representante da raça humana. Quando você vai lá para Romanos 5, verso 12, Paulo diz assim, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Todos nós pecamos, todos nós morremos porque pecamos nele, isto é, nós pecamos em Adão. Ele como nosso representante. Aí a ideia do pecado original. Ele é o representante da raça humana. O que é necessário para se ter um pacto em qualquer circunstância na Escritura, em relação entre Deus e qualquer outra pessoa? O que é necessário? Primeiro, é necessário você entender que o pacto ele é soberanamente administrado. É sempre Deus. Deus fez um pacto com Noé. Fez o Senhor aliança com Noé. Fez o Senhor aliança com Abraão. Fez o Senhor aliança com Moisés. Fez o Senhor uma aliança com Davi. Foi ele quem fez isso. Você pegar o Salmo 89, 1, 2 e 3, diz lá, eu fiz um pacto com meu escolhido, com Davi. Eu fiz uma aliança, diz o Senhor. Sempre é Deus quem faz, tá certo? Então, primeiro ponto, todo pacto eu tenho Deus soberanamente fazendo uma aliança. Segundo, eu tenho as partes desse pacto. Quais são as partes do pacto? Deus e, no caso, Adão. Deus fez um pacto com Adão. Segunda coisa importante, todo pacto também, além de ser feito soberanamente por Deus com alguém, nesse caso Adão, você vai encontrar um outro elemento, que ele é Deus, o que é soberano, ele estipula regras. O que ele disse? Não comerás do fruto dessa árvore, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quem foi que estipulou a regra? Foi o soberano Criador e Senhor de toda a terra. Foi ele que estabeleceu as regras do pacto. Não foi Adão que estabeleceu regras, ou disse, Senhor, eu não aceito esses detalhes da regra, não.
Está ali o Senhor dizendo isso. Mas, em segundo lugar, irmãos, quando Deus institui as regras, ele institui o princípio da ameaça, da maldição e da bênção e da promessa. Isto é, se você comer, você vai receber as maldições do pacto. Se você não comer, você vai receber as bênçãos do pacto. Eu tenho, então, o soberano, que faz uma aliança com Adão. Esse soberano estipula regras, e essas regras, se obedecidas, promessas e bênçãos, se não obedecidas, maldições e ameaças. Mas também, alguém diria, e da parte de Adão, o que é que caberia? Aceitar o pacto. Como é que eu sei que Adão aceitou o pacto? Como é que eu sei que ele aceitou o acordo da aliança? Lembra que quando Deus se aproxima de Adão depois da queda, ele diz, acaso comestes da árvore que eu te ordenei não comer? Você lembra bem? Adão, em nenhum momento, disse, Senhor, eu não lembrava, isso não estava no acordo. Ele inventa uma desculpa, ele diz, foi, mas a mulher que tu me deste, entende? Mas ele reconhece que o acordo foi feito e ele se submeteu àquele acordo. A aliança foi ali estabelecida diretamente, não é? Acontece que não apenas essa aliança é estabelecida, mas o que é que ela é exigida? Ela é exigida, irmãos, literalmente obediência. Essa obediência não é uma mera obediência, é uma perfeita obediência que Deus requer de Adão. Como eu posso saber disso, irmãos? Primeiro, abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, no capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3. Você vai ver no verso 10, em particular, o verso 10 talvez seja mais claro no 10. Dá uma olhada lá comigo, por favor. Gálatas 3,10 diz assim a palavra de Deus. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece. Permanece em quê, irmãos? Em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que é que a lei exige? Primeira coisa importante, não é? Ela exige que eu permaneça. Veja, a obediência ela é perpétua. Entenda, ela não é um momento. Eu não obedeço à lei de Deus por um momento. Maldito aquele que não permanece, que não se mantém. Segundo ponto importante dessa lei, não obedece permanentemente uma ou duas leis, mas em todas as coisas escritas na lei. Então, tudo aquilo que é exigido é necessário que seja cumprido. Então, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Agora, o que eu tenho de fazer? Não é apenas conhecer, mas praticar a lei de Deus. Eu preciso permanecer em tudo que foi escrito e praticar todas essas leis como o Senhor requer. Por que então a Bíblia diz que nós estamos debaixo de maldição? Porque todos nós estamos debaixo da lei antes, no sentido desse mesmo pacto de obras. O que o Senhor requer de nós, Ele requer de todo homem. Todo homem é requerido dele perfeita obediência para que ele possa receber da parte de Deus aquilo que ele prometeu. No verso 12 do mesmo capítulo 3, Paulo diz assim, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você vive pela lei. Ora, você lembra que você encontra isso no Antigo Testamento em muitos lugares. Faz isso e vive.
cumpre a lei e vive. Pratica e então você vai viver. Você encontra esse Levítico em vários lugares. Essa regra não muda. Para que eu possa viver, eu preciso obedecer. Era essa a condição do pacto, né? Agora, essa lei que era obrigatória, que lei é essa que Adão tinha que guardar? Se nós voltarmos aqui, está aqui na seção 1, veja, irmãos, preste atenção nisso. Deus deu uma lei como um pacto de obras. Que lei foi essa que Deus deu? Lá nós temos a seguinte declaração: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer dessa árvore, você vai morrer. Está lá a declaração. Que lei é essa? Agora, perceba na seção 2 do mesmo capítulo 19, irmãos, que lei é essa que foi dada? Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. E como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai, nos 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos contêm o nosso dever para com Deus, e os outros 6, o nosso dever para com o homem. A lei que Deus deu a Adão, ele diz que foi entregue no Monte Sinai na forma de 10 mandamentos. Como é isso? Como é que Deus deu a Adão 10 mandamentos num mandamento? É o que os nossos pais vão chamar da lei positiva. Preste atenção nesse detalhe. O que é a lei positiva? A lei positiva não tem ali os 10 mandamentos explicitados, mas eles estão implícitos naquele ato. Eles estão inseridos naquele ato. Veja, hoje eu não sou obrigado a não comer de uma certa árvore ou do fruto de uma certa árvore. Só sou venenosa, é bom não fazê-lo, mas não porque você está desobedecendo a Deus. Por que não há mais essa lei, não coma do fruto da árvore? Porque Adão foi criado reto, irmãos. E o ato dele obedecer, preste bem atenção nisso, de comer ou não comer, representava guardar os 10 mandamentos ou transgredir os 10 mandamentos. Os nossos pais são categóricos nisso. Thomas Boston, então, passa a dizer o seguinte: quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quebrou o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E ele fez do seu ventre o seu Deus. Ele fez dos seus desejos o seu Deus. Ele olhou para aquele fruto e disse: é bom para mim. Segundo, Thomas Boston vai dizer ainda, quebrou o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Que lei é essa? É a lei que diz que eu não posso servir a Deus senão como ele prescreve na sua palavra. Como foi que eles tentaram agradar a Deus? Segundo a ingerência de Satanás e segundo o seu próprio coração, não segundo a palavra de Deus. Deus disse: não faça isso, senão você vai morrer. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E como é, irmãos, tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? O nome de Deus são seus atributos, é o seu ser. O ateísmo se revela não necessariamente pela negação da existência de Deus, porque isso é difícil ter alguém que encare esse tipo de argumento. Mas a discussão é esvaziar Deus dos seus atributos. Deus não é bom. Porque ele sabe, veja, ele te deu isso, mas ele sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele não quer que você seja igual a ele. Então você imputa a Deus malícia nos seus atos. E naquele momento, ele toma o nome de Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você lembra desse mandamento? Lembra que o mandamento do Senhor era simples, irmãos. Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. O princípio é: o homem iria adentrar no descanso eterno. No descanso eterno. Como ele faria isso? Obedecendo à lei de Deus. Eles transgrediram porque eles estavam no descanso
Eles estavam no paraíso e eles transgrediram a lei de Deus, transgredindo o quarto mandamento, que é a guarda do dia do Senhor. Thomas Bosch vai adiante e diz: honra teu pai e a tua mãe. Porque, em que sentido ele quebra esse mandamento? Quem é o pai dele e o Senhor dele? O Criador dos céus e da terra. Ele vai buscar em outro uma forma de viver que não foi ordenada pelo seu Senhor e Pai e Salvador. Mas não apenas esse mandamento, porque na sequência ele quebra o mandamento que fala não furtarás, não matarás, que é o sexto mandamento, não matarás. Não há nenhum assassino maior na história do que Adão. Ele não apenas morreu, ele e a esposa, toda a raça humana morreu com ele. Não adulterarás. O Senhor fez o homem puro. Primeira coisa, quando o pecado entra, ele precisa se cobrir, porque os seus olhos passam a perceber vergonha e malícia na própria nudez. Ainda, não furtarás. Aquele fruto não era de Adão. O fruto de Adão, sabe o que era? Deus disse: todas as árvores do jardim estão aqui, coma livremente, exceto dessa. Aquilo que Deus proibiu, ele tomou. E aquilo que Deus autorizou, ele não teve contentamento naquilo. Não dirás falso testemunho. Ora, irmãos, você imagina a serpente dizendo assim: olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Eles tomaram o nome de Deus com mentira. E ele aceitou isso. Não cobiçarás, o último mandamento. A mulher olhou para o fruto e disse: essa árvore é cobiçosa para dar entendimento. Num único ato, os 10 mandamentos foram quebrados. Como a nossa confissão vai colocar, essa lei que foi dada a Adão, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça, e como tal foi por Deus entregue no Monte Sinai, como nos 10 mandamentos. A mesma lei foi entregue a nós. Eu não tenho mais a lei positiva, eu tenho, irmãos, os 10 mandamentos. Essa obediência é ordenada pelo Senhor da maneira como nós acabamos de ver. Mas deixa eu acrescentar outro detalhe importante, né? Essa é uma discussão homérica dentro do mundo da teologia reformada, que é o seguinte: Adão, ele poderia merecer vida eterna por causa da sua obediência? Veja, irmãos, é só lembrar um pouco do que nós falamos na primeira palestra. Não. Lembra o que diz a primeira sessão do capítulo 7 da comissão, que diz assim: olha, pela própria natureza do homem, veja, como criatura, ele não poderia fruir nada de Deus como bem-aventurança. Então, nada ele poderia ser digno de receber da parte de Deus se ele obedecesse. E como isso acontece? Somente porque Deus se colocou dentro de uma estrutura pactual e ele se comprometeu em dar vida nesse sentido. Só para você ter uma ideia de como a obediência dá a vida eterna, e é isso que Deus requer de todo homem, a obediência, como a palavra diz, e enumerada e descrita aqui nos nossos catecismos, perfeita, permanente, não é? E toda. O que é que a palavra de Deus diz e declara isso com todas as letras? Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Podemos até para Lucas, pode ser Lucas, sem problema nenhum. Lucas no capítulo 14, capítulo 18 de Lucas, isso mesmo.
Lucas 18. Quando termina aqui a parábola do fariseu e do publicano, logo no final dessa parábola você tem a seguinte narrativa, não é? Verso 18 do capítulo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja a pergunta dele: o que faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa a discussão dizendo: olha, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É engraçado porque Jesus não está dizendo que ele está errado. Porque Jesus está apenas abrindo os olhos dele para dizer: se eu sou bom, eu sou Deus. Só há um que é bom. É Deus que é bom. Aí Jesus vai na sequência e diz: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Jesus está dizendo com ele: é impossível para você ser salvo por sua obediência, sempre vai faltar alguma coisa. Eu não sei quando você já tiver experiência, não do meu tamanho que eu estou hoje, mas como adolescente, de viajar no interior do Pará, em trabalhos missionários, e quando nós íamos dormir nas cabanas, era espetacular, assim, guardando a ironia da palavra espetacular. A gente dormia numa rede que a gente levava no bolso a rede. Mas naquela época era tranquilo para mim. Aí eu pegava um lençol que não, era tanta muriçoca. Lá chama Carapanã, no Pará, né? A minha terra natal. Então, Carapanã, tinha muita muriçoca lá, demais. Era uma troca, uma permuta. De dia era mutuca, de noite era muriçoca. Então, não tinha paz. Um passava o bastão para o outro e quem quiser sobreviver, corra. E à noite era um suplício. Porque o lençol que dava para a gente era curto. Quando você cobria a cabeça, os pés ficavam livres e ela arrebentava o seu pé. Quando você só queria salvar o pé, ela vinha na cabeça. Você não pode se cobrir com aquilo que você faz. É insuficiente, não dá para fazer. Jesus vai dizer: você fez isso, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. Mas você cumpre tudo externamente. E o teu íntimo, e o teu pensamento, e o teu olhar, e o teu coração. Mas Jesus poderia ter entrado dizendo logo: crê em mim, você vai ter a vida eterna. Ele disse: não. Senhor, como faço para herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos. Porque esse era o padrão antes da queda. Esse é o padrão antes da queda. E esse padrão não mudou. Para você ser salvo, você tem que ser perfeito. O pacto de obras permanece vigente nesse sentido. Você precisa ser perfeito. Eu tenho uma péssima notícia para lhe dar e uma excelente. Vamos começar pela pior. Você nasceu em pecado. É impossível para você obedecer à lei perfeitamente. E a boa notícia, o pacto da redenção, o acordo feito na eternidade, em que o Filho veio e cumpriu todas as exigências que Adão não pôde cumprir para a nossa salvação. Mas como eu sou salvo? Pela perfeita obediência de Cristo, que foi imputada a mim a sua justiça. Falaremos disso amanhã no Pacto da Graça, mas é importante essa percepção. Quanto tempo Cristo obedeceu à lei? Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
Sendo Deus, ele não é Deus por usurpação, ele é Deus por natureza. Ele se fez servo e foi obediente até a morte. Você sabe, irmãos, que coisa impressionante. É um detalhe, a morte de Cristo, João, ele gasta ali 70%, 80% do seu evangelho na última semana de Cristo. Detalhes e detalhes, palavras e palavras. É impressionante isso. E ali você vai ouvir cada palavra de Cristo e não saiu uma palavra de pecado, uma murmuração, um dolo, um engano. Lembra de Moisés, varão perfeito? Já no fim, entrando na terra prometida, cansado da viagem, um povo amargurado. Imagina a igreja, quanto que ela rejeitou Cristo na história. Quantas vezes Jesus disse, como eu quis Jerusalém, como uma galinha juntando os seus pintinhos, eu quis ajuntá-los, e vocês nunca quiseram. Quanta rejeição! E Cristo se manteve fiel a um propósito. Moisés, cansado, Deus disse, depois de muita murmuração de Israel, fala a essa pedra para que saia água. Moisés fere a pedra. E Deus disse, Moisés, tu não me santificaste, foste incrédulo. Isso no fim, Jesus sendo morto por pessoas que riam dele, o que sai da boca dele. Perdoa-os, Pai, porque não sabe o que fazem. Ele foi obediente até a morte, porque era a exigência da lei. Lembra do dia do batismo de Cristo, lá em Mateus, no capítulo 3, que João Batista, quando se depara com Cristo, diz assim, eu deveria a ti, tu vens a mim. Jesus disse, calma, importa que se cumpra toda a justiça. Tudo que foi requerido por Deus a Adão é preciso que se cumpra. Porque essa é a nossa salvação. É preciso que se cumpra. Era essa a obediência requerida. E é isso que é exigido de mim e de você hoje. Não há nenhuma possibilidade de você ser salvo se não for perfeito. E é um princípio da vida eterna, na árvore da vida. Há um princípio no pacto das obras, há um princípio da tentação, na árvore do conhecimento do bem e do mal, ou melhor, não da tentação, mas da provação, Deus ali fazendo isso com Adão e Eva. Segundo, há um princípio da tentação com a serpente, há um princípio da obediência para a vida na árvore do conhecimento do bem e do mal, e há um princípio da vida eterna na árvore da vida. Tudo que era necessário para o homem saber estava ali. Todos os princípios estavam ali, mas ele pecou, transgrediu a lei de Deus. E o Senhor fez exatamente aquilo que ele prometeu. Como a palavra de Deus nos mostra claramente no texto, na própria Escritura. Deixa eu rapidamente tentar fazer algumas aplicações práticas dessa teologia do pacto de obras para a nossa vida, irmãos. Perceba que grande condescendência de Deus, que se fez tão humilde e tão servo, que entrou em aliança com a sua própria criatura. Que coisa, irmãos.
Criador se comprometeu com a sua criatura. Segundo, veja que condição gloriosa o homem estava quando Deus entrou em aliança com ele. Ele estava no lugar de prazer, de delícias. Ele tinha tudo à sua mão. Ele foi criado por Deus em santidade, em justiça, retidão e conhecimento. Ele tinha comunhão familiar, intimidade com seu Criador. Ele conversava livremente com ele. Livremente. Agora, a estrela caiu dos céus. Foi isso que o homem jogou fora. Todos esses benefícios. Terceiro, Deus é justo em tudo aquilo que faz com o homem. Ele colocou o homem num lugar tão bom, tão alto, num lugar tão nobre, e fez dele alguém com quem ele fez uma aliança. Que glória o homem recebeu. Agora veja a condição deplorável que a posteridade de Adão se encontra hoje, todos nós, por causa da quebra desse pacto. Como diz Gálatas 3:10, nós estamos debaixo da maldição da lei, que é uma maldição universal. E os trovões e os raios desse pacto estão sobre nós. Todos aqueles que ainda estão nos escombros do pacto das obras. Esse pacto serve para humilhar toda a carne. Serve para humilhar toda a soberba de todo homem. Pensando como o homem criado por Deus se colocou em inimizade contra o seu Criador, recebendo a punição que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. Todas as vezes que nós nos humilhamos, ou melhor, todas as vezes que queremos nos exaltar, lembre-se do estado que você se encontra sem Cristo. Sexto, olhe para a graça de Deus de modo tão extraordinário, que providenciou um pacto melhor para restaurar, irmãos, o homem caído. Agora é impossível para mim e para você cumprirmos a exigência desse pacto. E a penalidade é insuportável, nós não podemos carregar. É por isso que Cristo, irmãos, Ele não apenas morreu para perdoar os meus pecados. Porque se Ele morreu apenas para perdoar os meus pecados, nós voltaríamos ao estado que Adão se encontrava, podendo cair de novo. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, Ele imputou a sua justiça a nós. Agora, nós que estamos em Cristo, estamos mais seguros nesse mundo de trevas do que Adão no Éden, porque agora nós temos a segurança da obra de Cristo por nós. Ele não apenas perdoou os meus pecados, Ele me declarou justo. Quando os anjos pecaram, irmãos, Deus os expulsou dos céus e os deixou perecer na miséria.
Mas Deus se agradou em entrar numa aliança com seu filho, como segundo Adão, para restaurar o homem caído, que pela obediência de Cristo, por sua morte, cumpriu a lei e sofreu as penalidades por nós. Ele proveu tudo o que eu precisava para a minha redenção. Ora, independente do bem que você receba, pequeno ou grande nessa terra, irmãos, o bem que você vê nesse mundo, perceba que nesse mundo caído, nem o pão é nosso por direito mais, porque rejeitamos no Éden. Não é à toa que Cristo, ao nos ensinar a orar, na quarta petição diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu não tenho direito a nada que não esteja em Cristo Jesus, o segundo Adão. Eu não tenho direito a nada que não seja dado por Cristo Jesus. E deixa eu concluir, irmãos. Essa é a miséria que todos se encontram quando estão fora de Cristo. É impossível para você. Não adianta você se esforçar. Sabe por quê? Guarde essa palavra que vai ser fundamental para amanhã. Nesse pacto de obras, não há arrependimento, não há perdão. A lei é fria. Transgrediu. Morreu. Não há perdão. Olhe para o pacto das obras como um edifício que caiu e as ruínas desse edifício. E olhe para o pacto da graça, que vai ser levantado amanhã, no estudo, obviamente, mas já foi levantado em Cristo, como um edifício que foi levantado. Saia dos escombros do pacto das obras, porque você não pode mais viver lá. E a base do pacto da graça é que Deus perdoa os nossos pecados. Enquanto que o pacto das obras, não há perdão para os nossos pecados. Essa é a ordem, essa é a estrutura básica desse pacto. Se Deus permitir amanhã, se Deus nos permitir, quando retornarmos, nós vamos tratar sobre o terceiro tópico, o pacto da graça. Nós vamos analisar Salmo 89, versos de 1 a 3. Vamos trabalhar com vocês exatamente essa expressão utilizada lá. O fundamento do pacto é a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus. Ok? Vamos orar ao Senhor e nós vamos concluir esse momento, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos refletir sobre a tua obra e a tua manifestação desde a criação, mostrando a tua santidade e que o Senhor não muda, não sofre variação, as tuas exigências são as mesmas. Graças te damos por Cristo, o segundo Adão, que veio e cumpriu todas as exigências do pacto das obras, para a nossa salvação, por aqueles que o Senhor amou antes da fundação do mundo. Dá-nos uma noite de paz, ó Deus, que
as verdades refletidas nessa noite produzam glória para o teu nome e salvação para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.